seja bem-vindo à terceira temporada do Conexão HCI, o videocast do Hospital de Clínicas Ijuí. Agora com um novo formato, em um novo estúdio, aqui em parceria com o Voz ao Cubo. E quem estará conosco durante toda essa temporada é o Lorenzo Cunegato, que é um dos nossos convidados de hoje. E para contextualizar, vou explicar para vocês então, no mês de junho, temos duas campanhas em andamento. O Junho Laranja, que é destinado à prevenção, né, da leucemia, e também o Junho Vermelho, que é destinado ao estímulo da doação de sangue. E por isso os nossos convidados são, ao lado do Lorenzo, a doutora Sheila Aikoff, que é médica hematologista do Hospital de Clínicas Ijuí. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Obrigada. Eu que agradeço. Bom, vamos começar então já fazendo algumas perguntas. Em 2021, você foi diagnosticado então com uma leucemia linfóide aguda. Quero que você fale como que foi durante a pandemia, então sei que foi bastante difícil, quero que você conte desde o diagnóstico como que foi essa experiência. Muito bem, quero agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui nessa nova versão do Conexão, porque além do mais, o grande objetivo disso tudo é estimular as pessoas, é fazer com que elas enxerguem o potencial que tem de desejar viver. E com tudo isso, a experiência que nós tivemos, que eu tive, né, tendo o diagnóstico de leucemia, foi, acima de tudo, pesada, engrandecedora e foi estimulante. Por que eu falo isso? Porque nós estávamos em vida normal, tranquila, e dado o momento, dia 24 de agosto de 2021, a gente recebeu esse diagnóstico. E aí, o contexto todo é aquele que todos relatam, que a gente, por conversar com muitas pessoas, já sabe. O chão se abre, o abismo se cria, e aí o que fazer? Mas dentro do que começou, né, a partir do fato do diagnóstico, a se pensar, eu e a Sheila nos olhamos profundamente e nos determinamos que teríamos força e encararíamos a situação pré-estabelecida, que fugir não teria como. E dentro disso, a divergência, né, entre eu ali com aquela situação e a Sheila, profissional da área, também tendo uma perspectiva, essa divergência de visões e de experienciar o que estava nos acontecendo naquele momento foi bem impactante. Assim. Mas o diagnóstico se deu através de alguns exames que eu já vinha fazendo. Eu senti na época um desconforto no ombro, doía, por talvez o meu excesso de exercícios, e ele provocava amortecimento na minha mão, nos meus dedos. E eu fui investigar. Fizemos diversos exames, fizemos um processo aí de tentar achar a causa, e aí se descobriu por um exame específico, daí, que é a biópsia coxo-femoral, que eu fiz a biópsia de medula, fiz o PET scan, e tudo não tinha uma precisão diagnóstica. E a partir da biópsia coxo-femoral, a gente teve esse, vamos dizer, diagnóstico estabelecido. Aí, dia 24 de agosto de 2021, tivemos essa experiência e aí... Uma surpresa diagnóstica. Isso aí, uma surpresa gigante, porque nós estávamos em casa, era um fim de semana, num sábado, e aí ali, segunda-feira, já estava indo internar para fazer o tratamento, para iniciar o tratamento. Então essa coisa toda desenrolou assim, dessa forma. Doutora, eu imagino que para a senhora tenha sido um susto, né? Acho que a gente às vezes recebe um diagnóstico, mas você é leigo naquele assunto. Então a senhora já sabia do que se tratava, eu acredito, né? Quando teve esse diagnóstico. Eu quero que conte como que foi para a senhora receber essa notícia. Foi extremamente difícil, né? Porque como hematologista, ficar sabendo que meu esposo, né, estava com o diagnóstico de uma LLA foi muito complicado. Então, assim, muitas perguntas, poucas respostas, né? Muito medo, preocupação, muitas incertezas, né? Então, assim, várias perguntas vieram à minha mente naquele momento.
E agora? Né? O que vai acontecer? Uma preocupação enorme, porque nós temos uma filha, nossa filha tinha 11 anos, nunca tinha ficado longe de nós, então assim, com quem que a Isadora vai ficar, como que vai ser, porque eu sabia que o tratamento para uma LLA demandaria uma internação hospitalar prolongada, então eu precisaria ficar longe dela. Receio das possíveis complicações do tratamento de uma LLA, um tratamento intensivo, quimioterapia de altas doses, com muitos efeitos colaterais, possíveis efeitos colaterais, com risco iminente mesmo de óbito, né? Então, como eu disse, muitas incertezas, muitas perguntas, poucas respostas. Aí eu pensei, bom, está aí, né, como nós conversamos, claro, é desesperador, mas não tem como a gente fugir, como o Lourenço disse, não tinha como a gente fugir. Então, vamos lá encarar o que precisa ser encarado. E tentamos, né, foram momentos muito difíceis, né, o Lourenço ficou muito doente, teve que reaprender várias coisas, a caminhar, então, uma permanência longa no hospital, e nós tivemos que enfrentar, né, aprender a ter acima coragem. de tudo, a primeira lei que nós estabelecemos quando tivemos o diagnóstico, nos olhamos e determinamos isso. Ó, vamos encarar. Mas quando estiver embaixo, ruim, triste, tu tens que estar em cima, porque nós temos que nos equilibrar. Muitos momentos nós vamos estar ruim, mas acima de tudo, algum de nós tem que ser mais forte daquele momento. Porque certamente tem momentos ruins, tristes, mas que um de nós tinha que estar assim, e o outro tinha que estar melhor para puxar, para melhorar o ânimo, o astral. E o psicológico ele é determinante no muito tratamento, né? O Lourenço foi muito forte, assim, né? Ele não era queixoso, né? E em nenhum momento ele também expressava um certo medo de que ele pudesse morrer, né? Então ele sempre dizia assim para mim, Alemô, ele nunca me chama de Alemô, mas ele disse, Alemô, eu não vou ser os desfechos negativos dos teus pacientes, né? Porque ele convivia comigo, né? E sempre ele acompanhou muitos pacientes meus que acabaram falecendo em função deste diagnóstico. Então eu tive que aprender a separar isso, né? Eu estou aí como esposa do Lourenço, não como médica dele, e eu preciso apoiá-lo, né? E foi o que eu fiz. Me coloquei numa posição de esposa, mesmo ciente de todos os processos que vinham acontecendo com ele, e com certeza com muito medo, né? Porque muitas coisas passavam na minha cabeça como hematologista naquele momento, né? Mas nós fomos aprendendo a ser forte e a lidar com a situação que se deparava dia após dia, né? E é isso que eu fui trabalhando, assim, o que tem hoje, né? Vamos viver hoje. Quando o pensamento ele fugia para o futuro, eu acabava retomando ao presente. Você fez o tratamento em Porto Alegre, é isso, né? Desde a internação em 26 de agosto de 2021 até mais ou menos junho, julho de 2022. Um ano praticamente. Um ano eu fiquei em Porto Alegre fazendo as quimioterapias. Tinha nos intervalos folgas, vamos dizer assim, de fim de semana. Okay. Eu vinha para cá, fazia, né, um tempinho em casa, voltava, internava, e as internações duravam em torno de um mês, um mês e meio. Quanto tempo deu de tempo internado? Tem um total? Assim? Um ano praticamente. Um ano, acho. Foi no um ano. início foram os primeiros 3 meses direto no hospital. E depois ele ficava praticamente o ano inteiro dentro do hospital. Foi um período longo. Certo. E lá tu tinha o suporte familiar também, né? Lá na capital. Eu vou dizer que é fundamental, porque assim, o suporte da família é uma necessidade. O suporte de amigos é uma necessidade. Então, o apoio familiar, amigos, estimula, nos dá um aporte e uma energia fantástica. Então, o que acontece? As pessoas imaginam muitas vezes assim que isso
não faz a diferença, pelo contrário. A minha mãe mora em Porto Alegre, ajudou muito, até porque quando a Sheila... e aquele momento de pandemia, de pós-pandemia, aquele momento em que ainda estavam os critérios de exigência rigorosos, então tudo isso condicionou para que, assim, tinha uma regra dentro do hospital, que as internações que eu fazia e o acompanhante, além dos exames para comprovar que estava tudo bem para entrar no hospital, né, de proteção, de não estar com Covid, com gripe, com nenhum sintoma, estar bem com a saúde, né, para entrar no hospital, o acompanhante internava junto e tinha um tempo mínimo de estadia lá. Né, então não poderia internar 2 dias, sair e trocar. Eu teria que ficar pelo menos 7 dias internada junto. E isso tudo, claro que traz alguns transtornos, mas graças a Deus nós tínhamos o apoio da família. Minha mãe mora em Porto Alegre, né? Ficou revezando com a Sheila, 15 dias a mãe ficava, 15 dias a Sheila ficava, e chegou mais ao final do processo de internação. Meu pai ficou comigo, meu irmão ficou comigo, a minha cunhada ficou comigo. Então teve um pouco mais de revezamento, mais para o final, ali, dos últimos ciclos de químio, que eu estava numa condição bem melhor. Mas essencialmente a Sheila e minha mãe, a minha anja, que ficaram e zelaram por mim todo esse tempo. Naqueles 3 primeiros meses, tive 21 dias que eu fiquei na UTI, né, sem saber se ia voltar ou não, mas as 2 seguraram firme as pontas e graças a Deus está dando tudo certo, né? Que ainda eu continuo. Em que fase do teu tratamento que tu tá agora? Eu tô na fase de manutenção. Eu ainda tomo quimioterápicos via oral, tomo remédios, né, para prevenção de algumas complicações, mas ainda é um processo que eu demando cuidados. Eu ainda sou sensível a muita coisa. A exposição, eu tenho que ter zelo por isso. E, acima de tudo, o processo terminaria, né, em 2 anos de manutenção. Então, esse ano, final desse ano, em tese, termina a manutenção, e aí consulta, a biópsia e os exames para ver o que o meu médico vai definir daqui para diante dele. Sim. Doutora, a senhora falou que esteve ali por ele, né, sempre enquanto tua esposa mesmo, né, como ser humano. Mas eu quero saber, como profissional, eu acredito que algo também deve ter acrescentado enquanto profissional. Quero que fale sobre isso. Eu acho que uma das coisas importantes é a ciência, ela é extremamente importante, né? Claro. Então, o profissional que tu escolhe para fazer o tratamento, o conhecimento que o profissional tem, claro que isso que é fundamental. Mas, nessa vivência de estar do outro lado, eu reforcei uma coisa que eu acredito muito no trabalho do médico e da equipe da área de saúde, que são os afetos, né? O cuidado com o paciente no todo. Então, assim, a maneira que os técnicos de enfermagem cuidam do paciente, né? A maneira que a gente olha para a família, né? Escuta a família, isso me fez pensar muito, né? E querer melhorar como profissional, né? Então, assim, como que eu, Sheila, como hematologista, posso ser melhor, né, para cuidar os meus pacientes, para cuidar as famílias, né, que têm os seus amores doentes, né? Então, eu acho que é um ensinamento, né? E espero que traga isso coisas boas, assim, né, para minha profissão, para eu, Sheila, como ser humano. Então, eu acho que é uma dor que faz a gente realmente rever a nossa vida, né? Por exemplo, várias coisas. Por exemplo, eu sou muito impaciente, né? Sou muito elétrica, assim, muito inquieta. E eu me deparei com uma situação onde eu tinha que ficar num quarto, né, semanas sem sair de um quarto. Ia para um corredor do hospital aquecer a comida no micro-ondas. Então, foi um exercício de várias habilidades que eu não tinha, né? E que eu tive que
que construir naquele momento, desenvolver, né? Melhor dizendo, desenvolver. Então é isso, e isso serve para tudo, para a Sheila como pessoa, para a Sheila como profissional, né? Então, e ainda estamos, né? Porque a gente nunca tá pronto, assim, sempre tem que melhorar. Claro. E a gente, às vezes, volta a fazer uma coisa e pensa, não, peraí, né? Não tem por que não fazer diferente. Então, É uma construção contínua. é uma construção. Sim. E aproveitando essa oportunidade de estar aqui no Conexão e falarmos esse momento, dessa, vamos dizer, opção que as pessoas têm, né, para doar sangue, para fazer, vamos dizer assim, doações de medula óssea, né, que ajudam as pessoas com leucemia, acima de tudo, além de outras doenças. Mas eu com esse processo que eu passei, foi uma questão muito legal e muito relevante. Eu era frequente, eu tinha assiduidade no banco de sangue como doador. Já era um doador. Eu já era um doador frequente, né? Então, e estimulava. Nós temos um grupo de amigos grande e sempre estimulando e sempre no período que dava nós íamos juntos lá fazer doações e tal. E isso era bacana. Só que, claro, com esse processo que nós passamos, eu particularmente tive a dimensão do que é ser o receptor, já que eu tinha a visão do doador, e eu tive a questão de saber quem é e como funciona e qual o sentimento de um receptor. O doador eu já estava habituado. E como o meu processo, ou o processo da doença em si, né, de leucemia, seja que for, que é necessário para receber sangue ou seus hemocomponentes, é um fato, é uma necessidade que a gente precisa para eu estar bem, para eu estar mais forte, para me nutrir do que eu estou carente, porque do contrário, se eu não tiver aquele sangue, aquele plasma, aquelas plaquetas, né, eu não teria força para dar continuidade no processo como um todo, e o resultado seria o fim. Não tem substituto, né? Não tem substituto. Sangue, Ou eu faço isso ou eu morro. Não existe um remédio, não tem um remédio, né? Um comprimido, Sim, um que soro substitua. que substitua. Por isso da importância da doação, né? Então existem situações em que não tem como o Lourenço disse, estava anêmico, precisava de transfusão de concentrado de hemácia. Não tem substituto. Estava com a plaqueta muito baixa em função da quimioterapia, né? Não tem substituto, tem que transfundir plaquetas. Então, há uma necessidade de doador de sangue. Então, se as pessoas não doam, não teria, né? E aí, por isso que a gente afirma, né? Sempre quando a gente está divulgando numa campanha, pô, pessoal, salvem, com a doação de sangue se salva 4 vidas. E isso é uma constante dentro de um hospital, né? Quem tem leucemia, quem fez uma cirurgia, quem muito precisa. E é tão vamos dizer assim, é tão pouco, é tão simples, é tão pouco o investimento que se tem, que é do meu tempo, e eu posso ajudar alguém com isso, simplesmente doando o meu tempo para salvar a vida. Eu vou doar sangue ali, eu vou desperdiçar o que é tempo. E muitas vezes, né, eu vejo assim, que as pessoas se doam. Eu também tenho que agradecer uma quantidade de pessoas, de amigos, de familiares, que foram a Porto Alegre doar sangue, porque teve um momento, e são várias, né, as oportunidades e as ocasiões que ocorrem, o paciente demanda uma carga de transfusões, mas eu tenho que repor para ajudar também outras pessoas, né? Então, como que eu faço isso? Estimulando as pessoas, familiares e amigos a doarem. Até em meu nome, para que eu não gaste, talvez, a de uma outra pessoa que está necessitando. Então, assim, tem muitas pessoas que se mobilizaram, no meu caso, me ajudaram, foram a Porto Alegre. Então, isso, enquanto receptor, isso não tem preço. E, às vezes, para a gente falar, a pessoa, vai lá doar, tu vai salvar umas vidas, 4 pelo menos, sabe? E é um grau de importância e é uma conexão tão forte que a pessoa que está fazendo esse ato, ele não
de momento, é algo meio frio, superficial. Não tem noção, né? Não tem a noção. Eu consigo te dar essa noção porque eu fui o doador e hoje eu já recebi. Eu sei o que significa tudo isso, entende? E a possibilidade, por exemplo, de alguém agora, que é uma campanha também, que é importante, a doação da medula óssea, é algo assim muito mais forte em termos de carga emocional, de poder, cara, com a medula óssea, se tu for compatível com alguém, você está salvando uma vida, está dando a oportunidade de uma pessoa continuar vivendo. Então isso é fantástico e é o que eu acho que se presta a conexão para passar para todo mundo que nos assiste. Sem dúvida, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa parte de doação também, né? Sobre o nosso banco de sangue lá do Hospital de Clínicas de Juí na sequência. Mas só para finalizar, quero que o senhor fale da onde que vem toda essa energia, toda essa força que transcende, assim, a gente percebe enquanto o senhor está falando mesmo. Eu tenho a certeza absoluta que isso vem de Deus. Muito, muito forte, assim. A fé move montanhas. E eu não tenho dúvida. Até porque tenho as minhas características, a minha personalidade, mas eu sempre fui muito otimista, sabe? Essa força, essa fé, essa vontade, essa empolgação, é porque eu sei que as pessoas podem serem melhores, as pessoas, sem precisar passar por tudo que eu passei. E eu também sei que tem pessoas que passaram por muito mais do que eu passei, e eu sei que tem muitas pessoas que também chegam, né, numa situação muito difícil, mas estão aí sorrindo, estão bem. E esse propósito, essa alegria, essa empolgação, essa motivação que eu tenho, e tudo isso serve para que as pessoas, eu consiga tocar as pessoas, eu consiga mostrar para elas, gente, vale a pena querer viver. E o simples ato de doar sangue faz com que uma pessoa queira viver. Exatamente. Né? Então essa é a minha motivação maior. E acima de tudo, nessa situação que a gente está fazendo aqui, comunicando, falando, experienciando, né? A minha experiência para que a nossa experiência, né? Para que as pessoas em qualquer lugar desse mundo escutem isso. E aí, se alguma se sentir motivada, se alguma se sentir, é verdade, eu vou lá amanhã, eu vou dar sangue, eu vou dar a minha medula, vou fazer o cadastro, já valeu a pena. Sem dúvida, se é esse o nosso objetivo aqui hoje, né? Doutora, agora para finalizar também, falando sobre a identificação dessas doenças, como a leucemia e como a anemia, que o mês de junho ele é destinado à campanha de prevenção a essas doenças. Quando que eu desconfio que eu posso estar com uma dessas doenças? A leucemia, existem vários tipos de leucemia, né? Mas a leucemia propriamente dita aguda, né? Essa que o Lourenço teve, tem vários subtipos, né? Mas a apresentação clínica geralmente é por sintomas inespecíficos da anemia, então fraqueza, cansaço. Um paciente que já tem uma certa idade, ele pode ficar taquicárdico, pode aumentar a frequência cardíaca quando ele faz um esforço, pode ter falta de ar, e que é em função da anemia. Também é importante falar que nem toda anemia é deficiência de vitamina, né? Como as pessoas pensam, porque não come, porque é importante que se tem uma anemia, se investigue a causa dessa anemia, porque às vezes pode ser uma leucemia, né? Como a plaqueta em alguns pacientes não funciona bem, tem diminuído porque é uma célula da coagulação, então o paciente pode ter sangramento, pode ter mancha roxa pelo corpo, né, que são os hematomas, o paciente pode fazer febre, pode ter infecção, mas então são sintomas inespecíficos. O que é importante? Que as pessoas identifiquem quando elas não estão se sentindo bem e procurem atendimento médico. Às vezes o diagnóstico é mais simples, através só de um exame de sangue, que é o hemograma, que é um exame de rotina, e em outras situações o diagnóstico é um pouco mais complexo, com necessidade de fazer um exame mais invasivo, que é a biópsia de medula. Então, mas o importante é que a pessoa perceba que não está legal e vá consultar, né? Então, eu acho que simplificadamente seria isso.
Ótimo. O HCI tem o seu próprio banco de sangue, né, que atende a toda a região, em funcionamento de segunda a sexta, das 7 ao meio-dia, conforme agendamento. A gente até vai deixar o número aqui na nossa legenda. E eu quero que a senhora fale para nós quais que são os requisitos para ser um doador. Acho que existe muito mito também, né, em torno disso. Muita gente acha que não pode doar por causa disso ou daquilo. Então, esclarece para nós essa dúvida. Eu acho que é um certo receio ainda das pessoas doarem, né? Que várias coisas, tipo, se eu vou doar sangue, eu tenho que doar sempre. Não é verdade, né? Se eu doar sangue, meu sangue vai ficar fino, né? Ou, eu vou tirar sangue, vai fazer falta. Então, tirar sangue vicia. Não, isso não existe, né? Então, a doação, ela claro, existem critérios, né, porque esse sangue precisa estar saudável, porque uma outra pessoa vai receber. Então, tem que estar em bom estado de saúde, né, ter entre 16 e 69 anos, mas a primeira doação tem que ser feita antes dos 60 anos. Entre 16 e 18 anos, tem que ter autorização dos pais, né, para poder ser doador. Estar em bom estado de saúde. Existem algumas doenças que têm impedimento definitivo, né? Ser portador de HIV, hepatites, doença de Chagas, paciente com histórico de câncer. Então, tem alguns impeditivos. Tem outros impeditivos temporários, né? Que é, por exemplo, ter uma infecção, uma virose, vacina, tatuagem. Então, a gente sempre orienta, entrar em contato com o serviço. Essa questão da vacina, por exemplo, da tatuagem, tem um tempo? Sim. Quanto tempo antes? A vacina depende do tipo de vacina. Tem vacina que são 48 horas, tem vacina que são 7 dias, tem vacinas que 1 mês. Então depende a vacina para que foi feito e que tipo se é um vírus vivo, inativado. Então, na dúvida, tem que ligar para... E a tatuagem é 1 ano? A tatuagem, teoricamente, é 1 ano na legislação, e se é realizado em local seguro, que não tem risco de doença infecciosa, pode ser liberado por 6 meses, né, a tatuagem. Então, é importante que a pessoa esteja saudável, né, e que se conscientize que esse sangue vai ser utilizado em outra pessoa. Então, não pode estar anêmico. Então, no momento que o doador ele vai até o serviço de hemoterapia, é feito um exame para ver se ele não está anêmico, né? Ou o contrário, com muito glóbulo vermelho, né? Que a gente chama de policitemia. E ele estando apto nessa triagem inicial dos sinais vitais, ele faz uma entrevista, né? Que é uma conversa ali, para ter certeza que está tudo ok. Né? Mas é um processo relativamente simples, né? E não faz mal. Esse sangue que é retirado, o organismo logo repõe, né? Então não tem risco para quem está sendo doador. É uma pergunta que muita gente faz, é isso, né? Mas se eu dou o sangue, eu vou ficar sem sangue? Vai diminuir, né? Não, a medula óssea, a fábrica do sangue, repõe, restaura e o corpo agradece, até porque é uma renovação, né? E quais são as outras principais doenças assim que requerem transfusões de sangue? Nós temos, assim, por exemplo, dentro, né, do Hospital de Clínicas, onde nós temos um hospital com uma complexidade, né, um hospital regional, onde tem atendimento de várias doenças, né, há uma necessidade transfusional mesmo, de transfusão alta. Quais são as principais patologias? Então, são os pacientes oncológicos, né, principalmente hemato-oncológicos, as leucemias, os linfomas, em que precisa cirurgias cardíacas. Cirurgia cardíaca é um procedimento em função da cirurgia de alta complexidade, sangra muito, então também pacientes em UTIs e politraumas, né, são as principais necessidades transfusionais. Mas também serviço de hemodiálise, os pacientes que têm problema renal, às vezes alguma hemorragia obstétrica, né? Então, criança, nós temos uma UTI neonatal, então nós temos crianças transfundindo todas as semanas, os recém-nascidos, né? Então, existem várias situações médicas que há necessidade de... Então, eu vou pedir para a senhora fazer um chamamento aqui para a comunidade, né? Aproveitar esse espaço para chamar o pessoal a aproveitar esse mês de junho também para falar sobre a importância da doação de sangue e explicar como que funciona para
para ser um doador? Então, convidamos a todos, né, as pessoas que colaborem. Esse mês de junho é um mês da conscientização da doação de sangue e também é um mês em que a gente agradece os doadores, né, as pessoas que se dispõem a irem a doar sangue e ajudar tantas outras pessoas que necessitam. Então, acho que estamos aqui, né, para, através da nossa experiência, né, de paciente e de médico hematologista, né, pedir essa ajuda para a população, estimular as pessoas a doarem sangue. E ser um doador regular também, né? E ser um doador importante. Que no Ah. Brasil é uma taxa muito pequena, né, de doadores regulares. A maioria dos doadores são por chamamento, ou seja, Isso. a família está precisando, um amigo está precisando, mas ainda na população a doação regular, voluntária, é muito baixa, né? Então, assim, acho que vale a pena as pessoas se colocarem no lugar do outro, né? Que é isso que o Lourenço falou. Às vezes a gente é doador, mas subitamente a gente pode se tornar um receptor, né? Exatamente. Então a gente pode fazer isso pelo outro, né? E acho que a gente demora para perceber que pode ser contigo, né? Pode, exato. Exatamente. Quanto menos tu esperar, algo pode acontecer. Ou com alguém da tua família, Exato. ou com um amigo. Isso Com aí. certeza. Então, para finalizar, para encerrar, eu quero que tu deixe tua mensagem para a comunidade, para as pessoas que estão te ouvindo. Acima de tudo, eu acho que é importante ter muita fé, esperança em todos os aspectos em termos de tratamento e saber que se você se doar um pouco, seja com sangue, seja com o cadastro da medula óssea, as pessoas que vão receber isso vão ser eternamente gratas. Meu recado é: queiram viver e tenham muita fé. Tudo vai dar certo. Certinho, muito obrigada. Acho que abrimos com chave de ouro essa temporada, né? E você é nosso convidado para seguir nos acompanhando aqui nas nossas redes sociais e também no nosso canal do YouTube.